Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Boku no Hero Academia episódio 8 da quinta temporada e One Piece episódio 974. Então, sem maiores enrolações, vambora, vamos começar aqui com Boku no Hero, porque nesse episódio 8 da quinta temporada nós temos a continuação da pancadaria aí do episódio passado entre a turma A e a turma B. A turma A tem o Ida, Todoroki, Choji e Ojiro, frente aí ao Kaibara, Pony, Juzo e Tetsu Tetsu. Então vamos lá, a gente continua aqui com o Juzo, inclusive, que tinha agido brilhantemente, né, no episódio passado, virando o jogo aí pra cima do time dele praticamente sozinho. Só que o Ida, que estava preso ali no gelo, ele acaba acionando o Recypro Turbo e ele acaba se soltando então do chão ali do gelo onde ele estava preso. E acontece que nessa forma ele é imparável a princípio, virtualmente imparável, só que ele também não controla muito bem as ações dele nessa velocidade, então ele não consegue acertar de maneira muito efetiva o Juzo, que acaba vendo ali que ele está em alta desvantagem, então ele decide recuar, ele mergulha embaixo do chão e sai nadando, basicamente, é isso que ele faz. E ele congela ali o caminho atrás dele, né, que é justamente pro Ida não conseguir alcançar ele. Então foi bem interessante aí, foi bem inteligente, reconhecendo que não dava para enfrentar o inimigo, né? Era melhor recuar e bolar uma nova estratégia. Ao mesmo tempo, a gente vê aqui o Ojiro enfrentando o Kaibara de novo, e o Kaibara tá em ampla vantagem em frente ao Ojiro, que tá se machucando muito por causa do ataque de broca ali que o Kaibara tem. E tem um momento que o Kaibara ia acertar o Ojiro pelas costas com esse poder aí, que ia ser bem grave, sinceramente, acho que ficou um pouco pesado. Mas o Ida acaba aparecendo em alta velocidade e carrega o Kaibara, ele carrega em alta velocidade ali o Kaibara, que só tem como ficar esperneando ali, tentando machucar o Ida com seu poder, enquanto é carregado para a prisão ali pelo mesmo. Foi bem interessante. O Ojiro fica livre para ajudar o time dele. Ao mesmo tempo, nós temos aqui também o Todoroki enfrentando o Tetsu Tetsu no mano a mano. E acontece que no mano a mano, por incrível que pareça, o Tetsu Tetsu está ganhando. Ele quebra o gelo do Todoroki no braço e consegue bater no Todoroki. Como ele tá com pele de ferro, é uma senhora porrada, né? O cara tá tomando umas porradas de ferro ali no corpo, né? Tá doendo, com certeza. E o Todoroki acaba se lembrando do treinamento do Endeavor de novo. Ele fica meio bolado porque ele não quer usar esse lado do Endeavor, mas ele vê que não tem outra saída, né? Então ele decide ali, ele acaba sendo forçado, a usar, até numa tentativa de tentar criar um estilo próprio ali, baseado nesse fogo também. E a gente vê que o treinamento tem frutos, porque a princípio parece, pelo que dá a entender no episódio, que as chamas do Todoroki são mais poderosas que o do próprio Endeavor, são mais quentes pelo menos, e inclusive uma das câmeras ali que estão registrando o local até derrete, né, dá defeito ali por causa do calor do Todoroki. E o Tetsu Tetsu, por ter uma pele de metal, não fica muito melhor que essa câmera não, né, ele tá praticamente assando vivo, né, dentro daquela armadura dele. Só que para surpresa de talvez muita gente, o Tetsu Tetsu consegue tancar os ataques do Todoroki porque ele passou por um grande treinamento onde ele estava tentando resistir ao calor. E ele consegue fazer isso. Ele consegue tancar ali o fogo do Todoroki, pelo menos o suficiente para continuar trocando com ele, continuar dando soco, joelhado e por aí vai, tudo de ferro, tá? E o Todoroki tá ali tomando porrada e não consegue revidar. Na mão, assim, na trocação bruta, ele não consegue fazer nada contra o Tetsu Tetsu. É uma coisa bem interessante de se observar. Inclusive falando com o Todoroki que o Todoroki tá pegando leve e que numa situação séria ele não pode, né? Os heróis eles têm que dar o máximo de si, eles não podem aliviar pro inimigo, né? Pro vilão. Então o Todoroki ele até... Cara, o cara tá em chamas já, não tem que forçar mais, tá ligado? O Tetsu Tetsu tá em chamas, não tem o que fazer mais, tá ligado? Já a Pony, a gente vê aqui ela lidando com o Choji, né? E a gente vê que o Choji, ele consegue até quebrar esses chifres aí que a Pony vai jogando, e ela joga muito rápido, aqueles chifres quebram e nascem de um jeito muito rápido, né? E acontece então que ela usa um dos chifres ali teleguiados para tentar acertar pelas costas o Choji e incapacitar ele. Só que o Ojiro aparece, já que ele tá livre, né? Ele aparece ali e acaba avisando pro Choji que tem um chifre ali diferente, né? Chegando de outra direção. E aí ele consegue se defender. O próprio Ojiro, inclusive, ele monta ali na Pony de um jeito bem engraçado, né? E pega ela pelos chifres, né? Fica domando ali ela, enquanto enrosca ela com a cauda. E aquela cauda é bem forte, então ela fica presa, basicamente capturada. Só que antes que eles pudessem de fato levar ela para a prisão, a gente vê ali o Juzo aparecendo e amolecendo o chão, né? Enterrando ali a galera, principalmente
a Pony fica praticamente toda dentro ali do chão, enquanto os outros são quase todos enterrados também. E aí ele vai tentar nadar por debaixo ali do chão para soltar a Pony, só que o Ojiro ele acaba mostrando muito poder dessa cauda aí, apesar de estar machucado. Ele solta ali, ó, ele gira a cauda dele, que estava presa ali na Pony, e é tão forte, né, a potência ali da cauda girando é tão forte, que acerta o Juzo e arremessa ele longe, joga ele pra longe ali, e solta ele, né, brevemente ali, vai jogando longe, o Juzo voa basicamente. E aí o Shoji ele consegue resgatar ali o Ojiro, tira ele do chão ali, né, que tá amolecido. Entretanto, a Pony aproveita que ela tava soterrada, né, e ela solta os chifres dela e usa os chifres para perfurar a cauda do Ojiro, que tá enroscado nela. De novo, só que acontece que o Ojiro continua segurando ela sem soltar, com toda a força dele. Então o que ela faz? Ela usa a força que ela tem dos chifres para empurrar o Ojiro para a cela do time dela. Então o Ojiro acaba sendo capturado no processo. Foi uma decisão rápida e muito inteligente por parte dessa tal de Pony aí. Ela realmente é muito boa aí, foi muito sagaz nesse momento. Pensou rápido, né? Enquanto o Shoji não teve muito o que fazer, com a dada situação também, de volta para o Todoroki. O Todoroki tá apanhando ali do Tetsu Tetsu, né? Ainda, cara, o cara tá em chamas. O Tetsu Tetsu tá literalmente em chamas, mas ele continua atacando o Todoroki no mano a mano, no corpo a corpo mesmo, sem se importar muito com as consequências. Inclusive ele fala para o Todoroki, em um dado momento ali, que o Todoroki tá pegando leve, que numa situação séria ele tem que usar tudo que ele tem para derrubar o inimigo, né? Ele tem que salvar as pessoas, ele não pode aliviar pro vilão, tá ligado? Então ele tem que partir pra cima com tudo. E o Todoroki faz isso, nesse momento aí que ele tá apanhando ainda, né? Ele acaba concentrando ali bastante do calor, ele suga as chamas do ambiente e concentra no braço esquerdo dele, pronto para dar o golpe final no Tetsu Tetsu, só que ele é salvo, né, pelo Juzo. O Juzo aparece e amolece o chão e as estruturas em volta, e a gente vê que uma dessas estruturas cai em cima do Todoroki, que acaba sendo nocauteado ali por causa de uma tubulação de metal que cai na cabeça dele. Enquanto o Tetsu Tetsu, a gente vê que ele já estava nas últimas, ele não estava nem mais usando a pele de ferro, então tipo, o cara literalmente estava se queimando e continuava atacando fisicamente o Todoroki, mostrando uma resiliência grotesca, muito, muito forte mesmo. Realmente o cara foi um tanque aqui, tá? Mas enfim, acontece então que o Juzo, né, ele conseguiu nocautear ali então o Todoroki. Entretanto, o Ida aparece e dá uma bicuda de surpresa, ali no Juzo, que acaba partindo inclusive o capacete. Foi bem forte e deixou ele bem desnorteado. E aí o Ida fica na decisão de prender os caras ou salvar o Todoroki, né? Ele tinha que fazer uma dessas duas coisas. E aí ele põe o coração, obviamente, ele tem que pensar como um herói, ele tem que salvar primeiro o refém. Então, o ferido, vamos dizer assim, né? Que é o Todoroki. Então ele pega o Todoroki e sai correndo. Só que o Juzo acaba ele não desmaiou de primeira, então ele faz um combo ali, um combo desesperado, com o Tetsu Tetsu, de empurrar um tonel que tava ali, ele amolece o tonel, e o Tetsu Tetsu dá uma cabeçada no tonel que vira pro lado ali onde o Ida tava correndo. E aí ele não consegue escapar do tonel que tava caindo, e então ele joga o Todoroki pra longe, né? E acaba sendo soterrado ali sozinho pelo tonel de metal que cai em cima dele. Bem interessante. E aí todo mundo apaga, praticamente só o Ida que fica ali vivo, né, consciente. Só que assim, ele tá com um braço e uma perna machucada, ele não tem poder suficiente pra sair daquele local ali que ele foi soterrado, do tonel, né? Ele ficou ali soterrado. Então ele perdeu boa parte da potência dele, porque uma das pernas dele foi prejudicada, né? E a gente vê que o lado que foi prejudicado é justamente o lado que o Kaibara tinha batido. Então fez diferença, né? As porradas do Kaibara ajudou nesse momento crucial, né? Então quem fica aí, quem sobra pra salvar o time dos dois lados? A Pony e o Shoji. A gente vê que a Pony já tava fugindo do Shoji, né? Então ela decide tomar uma decisão arriscada, que é pegar o Todoroki e também o Tetsu Tetsu e o Juzo e levar eles, né? Tentar fugir com eles. Só que ela não consegue controlar os chifres e carregar todo mundo e fugir do Shoji ao mesmo tempo. É muita coisa pra fazer e ela não consegue nem lutar contra ele também. Então ela toma uma decisão arriscada, que é subir. Ela decide subir, ela consegue controlar os chifres pra se elevar aos céus, e o Shoji não pode acompanhar. E aí fica uma tensão, né? Porque ela tá praticamente só fugindo, ganhando tempo.
Só que aí é que tá, tem uma regra no torneio de que as lutas duram até no máximo 20 minutos. Então ela tá praticamente ganhando tempo pra arranjar um empate. Ela consegue ali arrancar um empate, né, do pessoal ali da turma A. Bem interessante, cara. Foi muito inteligente da parte dela. Ver que não tinha mais como fazer, né, alguma coisa ali. Ela tentou só tomar distância e ganhar o máximo de tempo possível. Inclusive o Shishida acaba falando ali mais pra frente que o motivo pelo qual tem esse timing, né, no combate ali, no duelo das turmas, é justamente porque, como eles estão treinando situações ali da vida real, acontece que em dado momento pode ser que você tenha que fugir, né, ou distrair o inimigo o máximo de tempo possível até que a ajuda chegue. Então a Pony meio que fez isso, saca? Ela seguiu a cartilha de herói nesse momento e fez muita diferença. Ela realmente salvou a turma dela, basicamente. Lembrando que eles estavam já cogitando perder, né? Então assim, eles fizeram muita coisa aqui. Foi um empate com gosto de vitória, basicamente, né? Enquanto para a turma A é um empate com gosto de derrota, principalmente aí para o Ida e o Todoroki, né? O Ida, inclusive, ele se encontra ali com o Todoroki na enfermaria. A gente vê a Recovery Girl, inclusive, de novo. E ele fala, né, que ele ficou meio bolado, né? Que ele queria ser um pouco mais rápido para poder salvar ali o Todoroki. Mas o Todoroki que se desculpa falando que ele que foi muito lento. Porque, primeiro, ele não usou o gelo. Aliás, ele só usou o gelo desde o início do combate. E se ele tivesse usado o fogo, teria feito muita diferença. E ele tá tão acostumado a usar só o gelo que ele acabou, só usando ele mesmo por boa parte do combate. Isso fez muita diferença, isso fez um peso, né? Então, assim, ele se sente mais culpado do que o Ida no fim da história. Entretanto, a gente vê aqui que o Juzo aparece ali na enfermaria e acaba tratando ali eles com muito respeito, né? Mostrando que os caras realmente tiveram garra, foram superiores em vários momentos ali. Muito foda. Cara, o Juzo é praticamente um herói completo já. Esse cara já é um herói, tá ligado? É só dar o diploma, o cara só tá ali fazendo hora. Basicamente, o cara já tem tudo. Muito foda esse Juzo aí, me surpreendeu bastante, tá? Bom, e assim termina então, né, esse duelo aí. E, bom, era pra ter um sermão aí do pessoal no final, só que como o pessoal tá muito machucado, essa luta foi uma das mais brutais, inclusive, né? Então eles decidem pular logo pra próxima luta. Depois eles vêm aí com a análise desse combate. Então a gente tem aí as próximas lutas, né, ocorrendo, que é no caso aqui a turma A, com um time feito ali com o Bakugou, Jiro, Sero e Sato, frente ao tal do Kamakiri, Awase, Bondo e uma aluna que também é recomendada, igual o Juzo, que é a tal da Setsuna Tokaji, aliás. Então assim, bem interessante, essa mina aí deve ter alguma surpresinha pra gente no próximo episódio, belezinha? E agora falando sobre One Piece, episódio 974, a gente tem a continuação aqui da execução do Oden e dos Bainhas Vermelhas, e a gente continua aqui vendo a Shinobu tentando convencer as pessoas de que o Oden estava tentando salvar elas esse tempo todo, enquanto o Oden tá ali com o seu sangue fervilhando, né, no caldeirão, enquanto sustenta os Bainhas Vermelhas ali através de uma prancha. E, bom, acontece que a Shinobu tá pra falar mais coisas ainda sobre ali o Oden e como ele tava tentando salvar as pessoas, só que o Fukurokujo, ele acaba impedindo ali ela e ele fala uma parada meio revoltante, né, que a verdade só gera tumulto. Ou seja, é pra manter o pessoal na linha, né, manter o gado na linha, basicamente. E isso aqui foi bem bolado por parte dele, né. E acontece então que eles estão, assim, o Neobanshu tá totalmente ao lado do Orochi, e vai sustentar a versão dele da história, né? De que o Oden ali morreu como um daimyo bobalhão e tal. E acontece que a população, parte da população estava duvidando ainda da Shinobu. Mas tem uma galera que até comprou a ideia, de fato, sabe? Só que isso foi até bem ruim, porque a gente viu ali que quando algumas pessoas ali começaram a pedir para o Orochi encerrar a execução, aconteceu que o Orochi começou a matar o pessoal na flechada, tá ligado? Na violência, na truculência mesmo. Ele não tá nem aí, né? Então, assim, não tem o que fazer, tá ligado? Porque o Orochi também tá pouco se ferrando pra população. Se ele tiver que dar uma chuva de flecha em todo mundo ali, ele vai fazer, tá ligado? Então, meio que não importa se tentar pedir algum tipo de clemência por parte do Orochi nesse momento. Não vai rolar, tá ligado? Simplesmente não vai rolar. A gente também vê aqui aquela galera que tinha sido sequestrada, né, pelo Orochi e o Kaido, que estavam lá no castelo da capital das flores, né? E acontece que o pessoal tá solto, eles estão nas ruas ali, e a fofoca de que o Oden estava sendo executado chegou até eles. As intenções do Oden por trás, né, que a Shinobu ali espalhou, também chegou até essas pessoas. Eles foram lá também, se aglomeraram ali na execução para poder
pedir desculpas ao Oden, né, e torcer por ele. Já tá ali, já tem 1/3 do tempo já sustentando os bainhas vermelhas ali nas costas, né, no meio do fogo. Isso é bem louco. Além disso, essa notícia depois a gente vê que se espalha também para os daimyos de cada região, né, através de mensageiros ali que atiram flechas de um lado a outro de Wano. Bem louco isso daí. Achei bem interessante esse meio de comunicação aí, bem louco da parte deles. Mas enfim, então, né, o Oden continua ali queimando e a gente tem uma conversa dele com os bainhas, onde ele acaba falando ali com o pessoal sobre as intenções dele e o que ele descobriu do lado de fora de Wano esse tempo todo, onde ele descobre ali que quem fechou as fronteiras do país de Wano há vários anos atrás foram os Kozuki, e o motivo disso é que eles estavam tentando proteger Wano de uma ameaça externa muito forte, de uma ameaça que estava ali, causando balbúrdia no mundo inteiro. Então eles acabaram ficando na defensiva e fecharam as fronteiras, basicamente é isso. Só que eles têm que abrir as fronteiras de novo, esperando ali alguma pessoa, uma figura importante que iria ressurgir ali logo depois, e eles precisavam abrir as fronteiras. Então ele pede para que os bainhas façam isso, já que ele tá praticamente certo ali de que ele vai morrer, né? E os bainhas ficam obviamente tristes, né, com essa situação aí. Até o Denjiro ali tenta convencer ele de que ele não vai morrer, mas o Raizou não quer ter essa esperança, né? Melhor apostar no seguro. Vai dar merda isso daqui de qualquer jeito, né? Aí a gente tem aqui também o tempo passando, né? E a gente vê que já faz meia hora que o Oden tá ali dentro. Ele já tancou metade do tempo ali naquele óleo fervente. E o Orochi tá pistola, ele tá vendo que o cara não tá morrendo, tá ligado? Então ele decide aumentar o calor, ele pede ali para que os vassalos dele comecem a jogar lenha na fogueira, literalmente. Então o calor é aumentado, a pressão aumenta ali, o calor na temperatura do óleo também sobe. E o Oden começa a ficar ainda pior do que ele já tava, tá ligado? Começa ali, as veias do cara estão estourando, porque o sangue do cara tá fervendo, tá ligado? Tá borbulhando também. É uma situação bem tensa. E a gente tem aqui então o momento derradeiro onde ele começa a terminar ali o prazo e o Oden tá de pé. Ele tá tancando ali ainda o calor escaldante, né? Que tá bem maior agora, inclusive. E aí vem uma contagem regressiva, né? O tempo vai passando, a gente vai acompanhando ali o pessoal comentando, né, sobre o relógio ali que tá passando o tempo, até que termina o prazo e ele consegue, né, sobreviver. É legal que ele vai sobrevivendo, se lembrando justamente da viagem que ele foi fazendo ali com o Barba Branca, o Gold Roger e tal. Ele lembra dos locais que ele passou, foi bem legal. E aí ele sobreviveu, ele conseguiu sobreviver à execução. Entretanto, o Orochi não levou isso na brincadeira, né, e ele decide ali então cercar o Oden ali, né, ainda no caldeirão, com homens armados, e ele diz que mudou os planos de execução para pelotão de fuzilamento. Pois é, ele vai ser fuzilado agora até a morte junto com os bainhas. E a população fica revoltada, obviamente, né? Eles falam que ele concluiu, né, a execução ali, ele sobreviveu à aposta, ele tem que ser livre. Só que aí os cupinchas ali começam a dar tiro na população e todo mundo começa a correr, gera uma confusão, e isso faz com que o Oden aproveite essa distração para jogar os bainhas vermelhas pra longe, né? A gente vê que tem até uma referência ali a Dragon Ball, que eles se dispersam como se fossem as esferas do dragão. Isso foi bem legal. Tem até o sonzinho, inclusive, de Dragon Ball ali, bem nostálgico. Gostei. Mas enfim, os bainhas conseguem aproveitar para fugir. A Shinobu se livra do Fukurokujo e se junta com os bainhas, eles acabam fugindo ali juntos. Então assim, fica só o Oden ali pra morrer, e ele continua no caldeirão, inclusive. Depois que o tempo acabou, ele continua ali tancando, né, o óleo fervente. Mas enfim, agora sem o peso, pelo menos, do pessoal nas costas. Então, é isso, né? O Oden meio que ficou pro abate. É basicamente isso. E aí o pessoal, os bainhas vão correndo, se lembrando ali de várias cenas ali deles falando com o Oden, né? E, cara, é bem emocionante essa parte. E o Kaido, então, diz que vai finalizar ali o Oden, né? Porque o corpo dele meio que já tá morto, né? Meio que ele já só tá ali só na força de vontade, basicamente. Ele só tá vivo pelo coração dele, basicamente. Então o Kaido vai acabar com o sofrimento do cara, dando um balaço na cabeça dele. E aí, antes disso, tem umas conversas bem interessantes aqui sobre eles, sobre como ele vai ser lembrado como um herói, né? O Kaido admite que o Oden vai ser lembrado pela população como um herói. As pessoas vão falar dele enquanto bebe, sabe? Falando que o cara era muito fodão e tal. E o Oden fica feliz com isso. E também ele fala sobre a Higurashi. Lembra que a Higurashi tinha atrapalhado a luta dos dois? Pois é, o Kaido fala que matou a Higurashi. Ou seja, ele ficou ressentido com aquela parada lá dela impedir, né, a luta deles no mano a mano.
E deu pra ver aqui que o Kaido realmente, ele leva a luta dele bem a sério, né? Apesar de ser um cara muito truculento, de lutar até a morte e tal, ser muito mais bruto, né? Do que ele excede a sua força, né, nas pessoas, mas ainda assim, ele é um cara que ele gosta da briga, ele não gosta que seja interrompido, né? De maneira nenhuma, ele quer resolver por ele mesmo. O próprio Oden, então, pede para que o Kaido seja mais forte, né? Fique cada vez mais forte por ele. Isso foi bem louco de ver, eles trocaram ali uma amizade, vamos dizer assim, um respeito mútuo. Isso foi uma coisa que eu não esperava ver nessa reta final. Enfim, acontece que o Kaido atira então no Oden, que morre ali tentando falar a sua frase, né? De que Oden não seria Oden se não fosse fervido quente, né? Se não fosse fervido. Ele morre falando só metade da frase, só que a população grita a outra metade. Olha que legal, enquanto ele tá morrendo ali, então a população mostra respeito a ele, lealdade a ele, ainda que tardio, mas mostra então essa última lealdade aí com ele. E ele morre caindo dentro do óleo fervente, né? Finalmente ele cai morto. Só que ele cai rindo ainda, né? Ele tá rindo ali porque ele sabe que no futuro as coisas vão se resolver, aparentemente. Ele tem essa esperança, né? Então, cara, aí foi foda. O cara, ele continuou conquistando corações até o final. Mano, até o Kaido respeitava o cara no fim da história, sabe? Foi muito foda de ver essa morte do Oden. E ainda não acabou, hein? Esse passado aí de um ano ainda vai continuar sendo mostrado na semana que vem, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds! Fui!